Os pais da noiva riem do pai do noivo por ele ser um zelador. Mas em seguida, ele revela seu presente de casamento. Casamentos são ocasiões especiais, felizes, mas havia muito nervosismo no ar nessa recepção. Os pais da noiva não estavam felizes com o status social do seu novo sogro, pois ele era um zelador. Eu posso acreditar que nossa filha vai se casar com o filho de um zelador. O pai da noiva dizia baixinho, mas ele foi surpreendido quando o homem que ele estava julgando entrou. O zelador estava vestindo um terno caro e elegante. Porém, o mais impressionante foi o presente que ele tinha para os noivos. O pai da noiva não conseguia acreditar no que estava vendo. Melissa era filha única e tinha um ótimo relacionamento com os pais. Seu pai era muito rígido com ela e sempre exigia boas notas enquanto ela crescia, mas também dava os melhores abraços do mundo. Sua mãe era sua melhor amiga e elas sempre compartilhavam histórias uma com a outra enquanto tomavam a xícara de chá quente. Quando Melissa começou a frequentar a universidade, seu pai disse, de forma bastante severa, que ela não tinha permissão para namorar até ela se formar. Melissa revirou os olhos, mas sabia que ele estava sendo super protetor. Ela não tinha intenção de conhecer ninguém, mas agora ela estava preocupada, se perguntando como seu pai reagiria à notícia que ela tinha para dar. Quando Melissa conheceu Peter, nunca passou pela sua cabeça que ele seria seu futuro marido. Ela gostava da natureza quieta de Peter e de sua determinação, e sabia que este era alguém que ajudaria a alcançar todos os seus objetivos. Quando a amizade deles se transformou em um romance, Melissa estava muito feliz, mas também muito cheia de culpa. Ela nunca tinha mantido um segredo de sua mãe e sabia que o romance faria seu pai ficar furioso. Ela escondeu o relacionamento por um ano. Mas logo após o aniversário de namoro, Peter lhe fez uma pergunta que mudaria todo o resto de sua vida. Uma noite, Peter convidou Melissa para dar uma caminhada com ele. O tempo estava bom e enquanto caminhavam, o sol começou a se pôr. Andavam de braços dados um com o outro e ela estava muito feliz. Mas ficou surpresa quando Peter parou de andar e se virou para encarar seus olhos. Ele parecia ansioso e preocupado. Melissa olhou em seus olhos e perguntou se Peter estava bem. Ele mordeu os lábios de tanto nervosismo. Eu sei que estamos namorando há apenas um ano, mas eu estou perdidamente apaixonado por você. Mal posso esperar mais um minuto para começarmos a planejar nossa vida juntos, disse o jovem. Melissa engasgou quando Peter se ajoelhou e perguntou: quer se casar comigo? Melissa começou a chorar e não conseguia parar de sorrir. Sim, Peter, sim, eu vou casar com você. Ela respondeu enquanto caía de joelhos ao lado dele. Após um beijo apaixonado, Peter colocou o anel de noivado em seu dedo. Ela não iria conseguir parar de olhar para o lindo anel que o seu recém-noivo tinha dado a ela. Com essa proposta, ela sabia que o relacionamento não poderia mais ser um segredo. Peter, temos que manter esse noivado em segredo até que você conheça meus pais, disse ela para ele. O sorriso dele desapareceu, mas só por um minuto. Tudo bem, eu sei que você não contou a eles sobre mim. Quando eu posso conhecê-los? Respondeu Peter. Melissa baixou a cabeça de vergonha. Será que Peter ainda se casaria com ela depois que descobrisse a verdade? Melissa não sabia como contar a Peter sobre a regência de seu pai e seu medo de dizer a ele que ela havia quebrado sua confiança. Ela era uma boa filha. Ela nunca tinha quebrado as regras antes. Peter ouviu tudo com paciência e, no final, a envolveu em um grande abraço. Melissa, tudo que você precisar de mim eu farei. Quero passar o resto da minha vida com você. Vamos ser um grande time e podemos resolver qualquer problema juntos. Tenho certeza que seu pai vai entender. Vamos contar tudo a eles ainda essa semana. Melissa agradeceu o apoio de Peter, mas ela sabia que seu pai não ficaria feliz. Como ela poderia contar a ele sem arriscar seu relacionamento? Melissa sabia que ela tinha que contar primeiramente a sua mãe, porque ninguém entendia seu pai como ela. Se ela queria receber a bênção de seu pai, a ajuda de sua mãe seria indispensável.
Na manhã seguinte de seu noivado, Melissa fez uma xícara de chá e se sentou para conversar com sua mãe. Melissa respirou fundo. Mãe, preciso lhe contar uma coisa. Por favor, saiba que eu respeito você e o papai e nunca quis te ofender, dizia ela. Sua mãe estava preocupada com o que a sua filha estava falando. Minha querida, o que está errado? Melissa olhou nos olhos de sua mãe e respirou fundo. Quando comecei a universidade, papai me disse que eu não tinha permissão para namorar, mas conheci alguém. Eu nunca soube como te contar, então eu mantive isso em segredo. Estou tão apaixonada por ele e na noite passada ele me pediu em casamento. Melissa prendeu a respiração observando a reação de sua mãe. Sua mãe engasgou com a notícia de que sua filhinha estava noiva e com alguém que ela nem sabia quem era. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Enquanto se acalmava, disse para a filha: Melissa, comece do começo e me conte tudo. As palavras começaram a sair sem parar da boca de Melissa, e ela percebeu que seu marido havia cometido um erro terrível. Sua mãe ouvia tudo atentamente. Peter soou como uma excelente pessoa, e ela amaldiçoou o marido por dizer à sua doce filha que ela não podia namorar. Isso fez ela perder a oportunidade de conhecer Peter mais cedo. Assim que Melissa terminou sua história, sua mãe estava emocionada. Tinha lágrimas em seus olhos. Mãe, o que há de errado? Questionou Melissa. Eu te magoei? Sua mãe enxugou os olhos e começou a rir. Não, querida. Eu só estou feliz por você. Peter parece incrível. Eu gostaria de ter sabido de tudo desde quando vocês começaram a namorar. Eu não quero mais desperdiçar o nosso tempo. Quando podemos encontrar Peter? Melissa respirou aliviada, mas sua mãe ainda não tinha entendido que o problema era muito maior. Estou tão aliviada, disse ela à sua mãe. Eu quero que você o conheça o mais cedo possível. Mas o que vamos fazer sobre o papai? Sua mãe a abraçou e disse: Deixe que eu me preocupe com ele. Traga meu futuro genro aqui. Mal posso esperar para conhecê-lo e começar a planejar o casamento. Melissa soltou um suspiro de alívio. Ela mal percebeu que já estava planejando seu casamento. A noiva ficou horas no sofá contando para a mãe tudo sobre Peter. E no fim, eles fizeram um plano para enfrentar seu pai. Melissa pegou o telefone depois do bate-papo com sua mãe e mandou uma mensagem para Peter. Disse que sua mãe estava muito animada para conhecê-lo e o convidou para um jantar ainda nesta semana, assim que ele tivesse um tempo livre. Ela mal teve que esperar. 1 minuto depois chegou a resposta empolgada de Peter. Eu mal posso esperar por quinta-feira, meu amor. Melissa segurava o telefone contra o peito. Tudo estava funcionando para que seu romance fosse perfeito. A mãe de Melissa tinha falado com o marido em particular e disse a ele o que estava acontecendo. Sua primeira reação foi a raiva. Ele disse à sua filha para não namorar e agora ela estava noiva. Assim que começou a expressar sua irritação, sua esposa levantou uma mão e pediu silêncio. Agora eram seus olhos que estavam cheios de raiva. Você não vai estragar esse momento ou o nosso relacionamento com a nossa filha. Nós quase não ficamos sabendo que ela ia se casar por causa de suas regras estúpidas. Vamos nos encontrar com esse jovem amanhã. Quando você se sentar à mesa de jantar, esteja preparado para recebê-lo em nossa família. Sua esposa nunca tinha falado com ele desse jeito, e ele não sabia mais o que fazer, somente acenou com a cabeça concordando. O que estava acontecendo com a sua família? Ele pensou. Logo depois, ele perguntou à sua esposa o que ela sabia sobre o noivo de sua filha. Tudo que ela disse foi que seu primeiro nome era Peter. Era um nome forte, mas ela queria saber mais. Ele possuía um negócio de sucesso e tinha as ferramentas para fazer uma verificação de antecedentes desse homem. Sua esposa não parou de se mexer o dia todo. Ele observou preparar os pratos e limpar a casa toda. Ele ficou sentado de mau humor o dia todo na sala de estar. Sua filha ainda não tinha falado com ele. Ele estava magoado. Ele sabia que ela o achava um pouco rígido, mas sua filha, na verdade, o temia. Ela não sabia que todas as suas regras eram para sua proteção. Todos estavam esperando ansiosamente pela campainha. Sua filha ainda não tinha falado com eles desde aquele dia, e todos ficaram sentados em um silêncio constrangedor, esperando pelo som da campainha.
Quando o som ecoou pela casa deles, ele observou um sorriso se espalhar no rosto de sua esposa, enquanto ela corria para abrir a porta e cumprimentar seus convidados. Sua esposa deu-lhe mais um olhar de advertência e ele acenou com a cabeça, dizendo que entendeu que era bom ele se comportar. Mas ele ainda queria a palavra final sobre quem seria o futuro marido de sua filha. Ele esperava que esse jovem estivesse preparado para responder a todas as suas perguntas. Finalmente, o momento havia chegado e Peter entrou na sala de estar. Melissa estava segurando a mão de Peter enquanto ela o apresentava aos seus pais. Mãe, pai, esse é o Peter. Seu pai podia ouvir que sua voz estava nervosa e isso partiu seu coração. Ele deu um passo à frente e apertou a mão de Peter. As primeiras impressões sobre o rapaz foram boas. Ele estava arrumado e não parecia um encrenqueiro. Seu pai queria saber sobre sua família e seus planos para o futuro. Peter, é um prazer conhecê-lo. Me conte sobre você. E Peter começou a falar sobre suas realizações, mas o pai dela o interrompia. Me conte sobre sua família. Quem são seus pais? Peter olhou diretamente para Melissa. Qual o segredo que seu pai acabara de descobrir? Melissa sorriu para ele de forma encorajadora, enquanto Peter olhava para o pai de Melissa. Minha mãe faleceu quando eu ainda era muito jovem. Meu pai me criou sozinho. O pai dela ficou triste ao ouvir isso, mas insistiu que queria saber mais sobre seu pai e o que ele fazia. Peter queria causar uma boa primeira impressão, mas ele sabia que sua resposta não era a que o pai de Melissa queria ouvir. Ele ia começar a falar quando percebeu que o pai dela não estava preparado para o que iria ouvir. O jantar já estava arruinado, antes mesmo de começar. Sem hesitação, Peter respondeu: Sinto muito, mas meu pai não gosta que eu fale com os outros sobre o seu trabalho. Você terá que esperar para perguntar a ele você mesmo. Que tipo de resposta foi essa? O que isso significava? Que tipo de trabalho seu pai fazia? O pai de Melissa estava desapontado. Durante o jantar, ele continuou tentando descobrir mais informações sobre a misteriosa família de Peter. Porque isso era um grande segredo. Quanto mais Peter evitava suas perguntas, mais frustrado o pai de Melissa ficava. Finalmente, ele não conseguiu mais se controlar. Melissa, como você pode se casar com alguém que não nos conta sobre a sua família? O que Peter está escondendo? Melissa ficou chocada com a impertinência do seu pai. Peter não te deve uma explicação. Pare de ficar achando que as coisas estão erradas. Ele ficou surpreso com a resposta da filha. Ela nunca tinha falado com ele daquela forma antes. Como você ousa ser tão mal educada comigo? Para mim, Peter já teve uma impressão muito negativa. Eu proíbo você de se casar com ele. Sua esposa e filha ficaram chocadas. Todos na mesa ficaram calados. Pai, isso não depende de você. Eu vou me casar com Peter e espero vê-lo na cerimônia. Acho que agora devemos ir embora. O casal se levantou e seu pai ficou ainda mais furioso. Onde você acha que está indo com esse estranho? Melissa olhou para o seu pai sobre os ombros. Foi nesse momento que ele percebeu seu terrível erro. Melissa olhou para o homem que ela tinha admirado por sua vida inteira. E agora ele se sentia um total estranho para ela. Estou saindo pela porta com meu noivo. Ele é um homem bom e honesto. Ele é o único homem nessa mesa em que eu confio. Ele não podia acreditar em seus olhos enquanto observava sua filha ir embora. Peter estava desconfortável e tentou agradecer aos pais de Melissa pelo jantar antes de ir embora. Ele olhou para sua esposa e ainda estava chocada com a sua explosão. Tudo o que eu pedi para você fazer essa noite foi ter uma mente aberta. E se perdermos nossa única filha agora devido à sua natureza teimosa? Ela se levantou e o deixou na mesa sozinho. Como as coisas poderiam dar tão errado em sua família perfeita? No dia seguinte, o pai de Melissa levantou cedo e foi trabalhar. Quando ele chegou em seu escritório, só havia uma única pessoa lá: o zelador. Ao longo dos anos, os dois homens pouco se falaram. O pai de Melissa apreciava seu trabalho árduo e sua confiabilidade. Nessa manhã, o zelador viu o rosto do seu chefe e imediatamente soube o que o homem estava preocupado.
Ele parou o que estava fazendo e perguntou ao seu empregador o que havia de errado. Ele viu quando os ombros do outro velho homem caíram. Ele olhou para o zelador e disse: "Você tem filhos?" O rosto do velho zelador se abriu em um sorriso e viu que os dois homens tinham mais em comum do que sabiam. "Sim, senhor, eu tenho um filho. Ele é o meu orgulho." O pai de Melissa sorriu. "Eu tenho uma filha e até ontem à noite eu estava orgulhoso dela também." Então, na noite passada, eu conheci o noivo dela pela primeira vez e não confiei nele. O que posso fazer? Estou tentando proteger minha família, mas agora minha esposa e minha filha não estão falando comigo. Ele abaixou a cabeça novamente. Ficou surpreso ao sentir a mão do zelador em seu ombro. O zelador falou devagar: "Tudo o que fazemos em nossa vida é para nossos filhos. Em um determinado momento temos que confiar em suas decisões. Você deve ter dado tudo para sua filha, assim como eu dei tudo para o meu filho. Precisamos confiar neles à medida que eles crescem." O pai de Melissa se sentiu estranhamente confortado e agradeceu ao homem, sem saber que seus mundos iriam colidir em breve. Durante todo o dia, ele se afundou no trabalho. Tentou ligar para esposa e filho, mas ninguém atendeu sua ligação. Ele começou a ver como sua vida seria vazia e solitária sem as duas por perto. Ele jurou compensar sua família. Ao chegar em casa, Melissa e sua mãe estavam fazendo planos para o casamento. Noite passada, Melissa teve uma longa conversa com Peter e o casal iria pagar pelo próprio casamento, embora sua mãe pensasse que isso fosse ridículo. Melissa insistiu que ela não queria nenhum dinheiro do seu pai. Que tipo de celebração esse jovem casal seria capaz de promover? Nos meses anteriores, Melissa conseguiu um emprego de meio período. Ela e Peter trabalharam por longas horas e economizaram dinheiro para o casamento. O jovem casal só queria uma pequena festa com seus amigos mais próximos e qualquer familiar que aparecesse para apoiar essa união. Melissa não sabia muito sobre o pai de Peter, apesar de ela o ter encontrado várias vezes. Ele era um homem velho e amigável e dedicou sua vida para garantir que Peter fosse feliz. Tudo o que Melissa sabia era que o pai de Peter trabalhava muito. Seu noivo queria ter certeza de conseguir um bom emprego, para que assim ele pudesse deixar seu pai confortável na velhice. Mas o pai de Peter também tinha uma grande surpresa para o seu filho. Enquanto Melissa estava ocupada tentando economizar para o casamento e ir à faculdade, seu pai estava tentando descobrir como ele poderia se desculpar com ela. Ele odiava se sentir tão distante da sua esposa e filha. O que ele teria nessa vida se não tivesse família? Ele tentou comprar presentes para ambas, e ambas permaneceram distantes dele. Ele fez reservas em restaurantes e nenhuma delas aparecia. Em uma noite, dominado por suas emoções, ele bateu na porta da filha. Ele sabia que era agora ou nunca e ele não aguentava mais esse castigo. Melissa abriu a porta e ficou surpresa ao ver o pai dela parado ali. "Pai, estou exausta, estou sem humor para uma discussão." Ele ergueu as mãos e disse baixinho: "Podemos conversar? Eu não quero discutir também." Melissa assentiu e abriu a porta. Seu pai entrou e olhou para o quarto de sua filha. Ao longo dos anos, ela havia ganhado muitos troféus e suas paredes ainda estavam pintadas de rosa claro, de quando eles a trouxeram do hospital para casa. Ele se virou para Melissa. "Eu percebi que cometi um erro terrível. Posso explicar uma coisa para você?" Ela ficou surpresa ao ouvir seu pai admitir isso. Melissa se sentou na cama e o pai dela se sentou ao lado. Ele começou a falar e ela nunca tinha ouvido a voz dele tão baixa. "Quando você era uma garotinha, eu trabalhava numa fábrica de peças de automóveis. Você era tão pequena, sua mãe ficou em casa com você. Vivíamos com meu pequeno salário. Mas voltar para casa, para minha família, não tinha preço. Um dia, sem avisar, a fábrica nos disse que estavam fechando. E nos avisaram só com 2 semanas de antecedência. Eu estava totalmente em pânico. Quando voltei para casa naquela noite e disse à sua mãe, nós dois choramos. Estávamos ambos com tanto medo que eu precisava descobrir o que eu ia fazer. E o tempo estava passando." Melissa nunca tinha ouvido essa história. Ela se sentou mais próximo do seu pai, ouvindo enquanto ele contava a ela sobre o passado. Seu pai continuou: "Antes de trabalhar na fábrica, eu sonhava em ser meu próprio patrão, mas sempre fui impedido pelo medo.
A fábrica fechar era a minha chance. Eu sabia que estava assumindo um risco enorme. Mas quais outras opções que eu tinha? Começar minha empresa foi a decisão mais assustadora que eu já tomei na vida. Fiquei incrivelmente grato por ter valido a pena e assim poder sustentar minha família. Mas independentemente de como tivesse sido meu dia, a melhor parte era entrar pela porta da frente e ver você e sua mãe. Melissa, nada significa mais para mim do que a minha família. Por favor, estou implorando que você me deixe encontrar uma maneira de me redimir. Melissa ouviu o pai dela e percebeu por que ele tinha sido tão severo por tantos anos. Ela ainda estava brava com a reação dele no jantar e da forma que ela tratou o Peter, mas não queria causar mais dor a ele. Ela pegou a mão de seu pai e disse a ele: "Pai, você sempre foi meu herói. Eu te amo. Estou desapontada, mas estou pronta para te perdoar." Ela podia ver o sorriso se desenhando no rosto do seu pai, mas ela precisava continuar. "Estou pronta para te perdoar, mas você precisa se esforçar mais com Peter. Quando você faz isso, me mostra que você confia em meu julgamento. Eu sempre serei sua garotinha, mas eu preciso do seu apoio." Os olhos de seu pai encheram-se de lágrimas. Ele poderia fazer a única coisa que Melissa pedira. Ele estava tão feliz que não conseguia parar de chorar. "Melissa, eu prometo fazer o que for preciso para ter de volta a sua confiança." Ela se levantou, deu um grande abraço em seu pai. Melissa disse que também sentiu a falta dele durante todo esse tempo, mas que agora precisava terminar alguns trabalhos. "Eu te amo. Conversamos mais tarde." Ele saiu do quarto dela com o coração feliz e estava animado com o que o futuro traria. Como ele poderia mostrar a ela que estava disposto a dar a Peter uma chance? Ele sabia que precisava de um plano. Melissa e Peter tinham se mantido firmes em não aceitar dinheiro de seus pais. O jovem casal conseguiu economizar alguns milhares de dólares e teria uma pequena cerimônia íntima no jardim da casa dos pais de Melissa. A mãe de Melissa esteve ocupada cozinhando por semanas. Ela entendeu que sua filha não aceitaria nenhum dinheiro deles, mas ela teria certeza de que todos os convidados do casamento teriam o melhor. Ela bateu na porta do quarto de sua filha e ficou emocionada ao vê-la em seu vestido de noiva. Melissa nunca antes teve tanta certeza do que queria. Ela encontrou um vestido branco, bem simples, e quando sua mãe entrou em seu quarto, Melissa soube da peça final que tornaria tudo perfeito. "Mãe, preciso te pedir um favor." A mãe dela enxugou as lágrimas dos olhos e animadamente começou a acenar com a cabeça. "Qualquer coisa. O que eu posso fazer?" Melissa sorriu e sabia o quão pessoal era o pedido. "Mãe, eu sei que você ainda tem o véu do seu casamento. Isso significaria tudo para mim se eu pudesse usá-lo no meu casamento." Sua mãe ficou tão orgulhosa e tomada pela emoção que ela correu para fora do quarto para encontrar o véu. Quando ela o colocou na cabeça de sua filha, tudo estava perfeito. O pai de Melissa ouviu tocar a campainha e foi cumprimentar os convidados. Quando abriu a porta, viu o rosto nervoso de Peter sorrindo para ele. Imediatamente abriu os braços para abraçar seu futuro genro. Ele se lembrava como era ser um jovem noivo e sabia que ele poderia estar muito nervoso agora. Ao soltar Peter, ele disse: "Bem-vindo à família, filho." Peter ficou surpreso, mas seus ombros relaxaram. "Obrigado, senhor. Eu também gostaria que você conhecesse meu pai, Larry." O pai de Melissa se virou para apertar a mão daquele homem, mas deu um passo para trás em choque. Que tipo de truque cruel era esse que o destino tinha lhe pregado? Que tipo de truque cruel era esse que o destino tinha lhe pregado? Certamente tinha ocorrido um erro. Larry era o zelador de sua empresa. Os dois homens trabalharam juntos por anos, e foi o seu conselho que o fez consertar as coisas com sua filha. O pai de Melissa ficou envergonhado. Com certeza o pai de Peter sabe como ele se comportou. Ele sabia o que estava acontecendo quando ele pediu um conselho. Larry estendeu a mão e começou a falar, mas antes que pudesse terminar a frase, o pai de Melissa o interrompeu. "Não posso fazer isso. Como minha filha pode se casar com o filho do zelador? Como ela vai sobreviver? Onde viverão?"
Tudo começou a fazer sentido agora. Por isso, Peter estava tão evasivo sobre onde seu pai trabalhava. Larry olhou para o chefe com uma expressão triste. Você lembra do que eu lhe disse antes? Que devemos confiar que nossos filhos podem cuidar de si mesmos? Sua adorável filha será bem cuidada pelo meu filho. Ouvindo todo o diálogo entre aqueles homens, a mãe de Melissa correu para a cena. Ela não queria que nada desse errado hoje. Quando soube do que aconteceu, ela também ficou um pouco preocupada por Larry ser um zelador. Mas ela disse aos homens que eles tinham que deixar suas diferenças de lado e sair dali imediatamente, já que todos estavam começando a fazer os brindes. Melissa ficou maravilhada de alegria ao se ver cercada por seus entes queridos e por seus amigos mais próximos. Ela sabia que eles tinham tomado a decisão certa. De repente, o pai de Peter bateu em seu copo e lentamente se levantou para dizer algumas palavras. O que ele poderia dizer ou oferecer ao jovem casal? Com sua voz tranquila, ele disse: Hoje celebramos o casamento de Peter e Melissa. Eu me lembro do amor da minha vida, a mãe de Peter. Ela teria ficado incrivelmente orgulhosa de você, filho. E ela gostaria de ter certeza de que você teria uma bela casa para começar sua vida juntos. Eu quero dar a você a escritura da minha casa, para que você e Melissa possam torná-la sua casa. Eu já tirei minhas coisas de lá. O jovem casal ficou chocado, mas ninguém ficou mais chocado do que os pais de Melissa. O jovem casal correu para abraçar o pai de Peter, enquanto os convidados começaram a sussurrar sobre sua generosidade. O pai de Melissa sabia que ele não poderia falar ou fazer qualquer coisa e que sua filha aceitaria o presente. Ele também se levantou para apertar a mão de Larry. Por anos ele o havia ignorado por ser apenas o zelador do prédio, mas ele era um formidável homem. Ele sabia que se Peter fosse parecido com seu pai, sua garotinha ficaria feliz e segura pelo resto de sua vida. Ele ergueu o copo e disse em voz alta para a pequena multidão: Gostaria de brindar ao padrinho Larry. Bem-vindo à nossa família. Sua generosidade não conhece limites. Eu estou emocionado pelo futuro de nossas crianças.